Olá, seja bem-vindo ao mais um FBcast. É um super prazer estar com você aqui de novo. Você que está acompanhando aqui os nossos podcasts, eu tenho certeza que você está gostando dos assuntos, por isso que você veio aqui de novo. Eu tenho certeza que hoje vai ser um dos melhores, até perdão àqueles que foram aí anteriormente, porque eu acho que o assunto de hoje é algo que deve atingir muitas pessoas e eu tenho certeza que vai tirar a dúvida de outros, porque já atingiu muita gente. Covid. Pessoal, antes de puxar um papo com os nossos convidados, eu queria lembrar vocês da importância de vocês curtirem a nossa página. Compartilhar, caso o assunto seja do seu interesse ou do interesse de alguém que você conhece. Quando você faz isso, você estimula o nosso trabalho, fazendo que a gente possa trazer cada vez mais pessoas para falar sobre os assuntos que vocês gostem. Deixa aí nos comentários ideias aí de novos podcasts que a gente vai fazer de tudo para trazer esses assuntos para vocês. Mais uma vez, então, sejam bem-vindos. Vamos conhecer, então, os nossos convidados. E aí, doutor Jorge Rezec, doutor Web Chad Rezec, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, é um super prazer. Eu acho que melhor do que vocês para falar sobre esse assunto não vai ter. Conversamos muito durante o tempo de Covid, inclusive você fez uma live uma vez comigo, né, Jorge? Sim, lembro. Sejam bem-vindos. Obrigado, João, obrigado pelo convite, fico lisonjeado com a presença aqui. É um prazer poder estar falando sobre esse assunto tão interessante, cara. Meu nome é Jorge, eu sou médico, sou um dos diretores do Hospital São Jorge, sou clínico geral, sou intensivista, coordenador da UTI do hospital, trabalho com a parte de envelhecimento saudável, endocrinologia e nutrologia do esporte também, na parte de consultório. E, cara, assunto do Covid-19 é um assunto que nunca vai faltar de pauta, né? Porque é uma doença que, infelizmente, ela veio para ficar e ser relembrada aí durante algum tempo. Então, vale muito a pena a gente falar um pouco mais sobre isso aqui. Seja bem-vindo, doutor Web Chad. João, obrigado pelo convite, agradeço a Faculdade de Barretos. É um prazer muito grande estar aqui e poder compartilhar a experiência desse período aí de Covid e até agora de tudo que passamos. Para quem não me conhece, me chamo Web Chad Rezec, sou cardiologista clínico, hemodinamicista e cardiologista intervencionista. Durante o período aí do Covid, atuei na área de frente, na UTI, e estou aqui para a gente falar dessas complicações que estamos vendo agora. Eu vou aproveitar que você já começou com esse assunto, já vou devolver para você, depois eu vou lá para o Jorge. Conta para mim, assim, hoje é fácil a gente pegar e conseguir olhar lá para trás e relembrar da história, né, até chegar na onde a gente está hoje. E que tempos difíceis que a gente passou. Eu fico imaginando para vocês que trabalharam ali na comissão de frente, como é que foi receber essa doença? Como é que foi aprender a lidar com ela, né? Conta aí pra gente, como é que foi essa tua experiência nessa época? Era tudo muito novo, né? Via na TV aqueles números de mortes, principalmente na Europa, crescentes. Nós no Brasil ainda não conhecíamos muito bem a doença, não estávamos preparados para a chegada dela. Quando chegou, foi superlotando os hospitais, o pânico foi instalado, né? Pela TV, a gente começou a ser recrutados pelos hospitais para ficar na linha de frente, para ficar atendendo, fazendo os primeiros socorros dos pacientes com Covid e em centros de UTI. E toda hora que a gente via pacientes entrando em insuficiência respiratória, vendo as complicações cardiovasculares deles, que ia acontecendo, infarto, pericardite, que a gente vai falar sobre isso daí mais para frente. E o medo de pegar essa doença, a gente não sabia o que estava acontecendo, era tudo muito novo. Trazer para casa isso, então foi tudo muito diferente, foi uma rotina muito diferente essa época. Porque tinha essa questão do pessoal com o profissional, né? Exato. O profissional querendo estar lá, ajudando, fazendo acontecer, porque era algo que você se preparou para isso, sim, né? E de repente levar para casa isso daí, para tua família, isso era um problema. E com o governo, fecha o comércio, não fecha, então isso tudo era muito palpites. Muita gente palpitando sobre ficar em casa, não ficar, fecha o comércio, fecha a economia, busca economia depois. Agora fica mais fácil a gente falar, depois que passou tudo. Mas no momento dessa pandemia,
era muito difícil opinar sobre ficar em casa ou não ficar, mas pior do que uma decisão incorreta é a indecisão. Então, eu acho que tudo nesse momento de loucura, né, foi feito para tentar buscar uma solução. Sim, né? E pra você? Cara, que coisa louca, viu, João? Eu fico pensando, a minha história com o Covid, ela foi bem intensa, né? Eu lembro que foi no final de 2019, quando começou a surgir lá no Oriente a parte do Covid. No começo de 2020, né? Que começou a vir pro Brasil, eu lembro que era fevereiro, no final de fevereiro, quando começou a entrar realmente o Covid aqui. E em março, cara, começou aquela onda sobre preparar a UTI, cara, o que a gente vai montar, recepcionar, tem que ser uma UTI diferente. Então nós tínhamos uma UTI de 10 leitos no São Jorge, e em menos de 30 dias eu tive que criar uma UTI nova, né? Inicialmente ela tinha 6 leitos, depois nós aumentamos ela para 8, mas tive que criar uma infraestrutura nova, pessoal novo para trabalho, tinha que ser um pessoal mais diferenciado para lidar com esse tipo de situação. Equipe médica, cara, tava difícil, né? Não era todo médico que aceitava isso. Então, assim, a gente teve que se desdobrar para, em menos de 30 dias, criar uma estrutura funcional para atender esse paciente que estava chegando ali, né? A nossa cidade. E eu tive março para fazer isso daí e tava vendo meu filho, cara. Meu filho, ele... No começo de abril foi quando a gente criou a estrutura mesmo. A gente abriu a UTI realmente no dia 10 de abril e eu não tinha ninguém para ficar de plantão. E meu filho nasceu no dia 10, cara, e era eu de plantão. E aí eu tive que recepcionar o primeiro paciente chegando de Covid, meu filho na enfermaria lá do lado, nascendo, e eu tinha que ir lá fazer as medicações, tudo, e me paramentar, aquela parafernália toda, e voltar pra enfermaria, ver como é que tava ele, voltar pra lá, cara. Então, assim, foi um dia que me marcou bastante, porque foi uma coisa bem tumultuada ali, né? E aí, cara, subsequentemente, a gente não sabia como que era realmente via de transmissão, tratamento, como que esse paciente ia evoluir. Então, essa carga foi bem frustrante em relação aos pensamentos nossos, né? Uma carga de estresse muito alta, uma carga de responsabilidade muito alta, uma responsabilidade não só médica, mas como familiar, né? Para não trazer esse tipo de doença para casa. Então, é algo que eu acho que vários colegas, o Webchat acabou sofrendo muito com isso, em relação a anseios, perspectivas, estresse, né? Privação de sono. Tinha vezes que eu, por falta de equipe, tinha que ficar ali 2, 3 dias direto de plantão. Então, você privava o sono, mudava a alimentação, o estresse inflamatório era mais alto. Então, acho que foram tempos difíceis, realmente, que a gente acabou até perdendo colegas próximos, né? Pacientes próximos, até que tudo realmente tivesse um direcionamento em relação a tratamento, manuseio de complicações, entendimento um pouco da doença e evolução, né? Então, essa fase inicial ali, eu acho que foi extremamente chocante para a classe médica ter que atuar ali na linha de frente contra uma doença que até então a gente não sabia o que esperar, né? Eu lembro que quando era fevereiro de 2020... Isso. Né? Foi estourar em março, né? Que tudo começou a fechar, né? Fevereiro de 2020, eu e a Cris, a gente tinha comprado um cruzeiro. E a gente tava lá em Santos, pra pegar, era 4 dias só. E aí os funcionários já estavam com máscara. E naquela época tinha tido algum problema de algum cruzeiro em algum lugar com relação a isso. E aí o pessoal falava nos alto-falantes que era para todo mundo ficar tranquilo, que era só uma prevenção, que não existia nenhum tipo de risco. Foi a gente voltar, coisa de menos de um mês estava tudo fechado já e todo esse problema. O pânico se instaurou também muito fácil, né? Sim. Eu acho que a rede social acabou trazendo muita informação que vinha de fora para a população, né? Que ali no senso comum não sabia digerir o que significava isso. E trouxe muito medo, né, de como seria ficar doente ou como que isso chegaria aqui pra gente, né? Eu acho que esse é o mal da internet, né? O bem e o mal da internet. A velocidade da informação hoje, né? Então, você recebe informações que são úteis e porcaria ao mesmo tempo. Fake news. Então, assim, você não sabe, às vezes, filtrar ou lidar com tanta informação. Então, acho que isso acabou gerando mais um pânico do que realmente ajudando a população nessa fase inicial aí da doença. E pegar um navio no começo da pandemia para você ficar de quarentena no meio do navio ali. Isso é ou corajoso ou, às vezes, no começo, falta de informação. Não tinha informação. Então, porque se tivesse, ninguém teria. Porque em fevereiro ainda não estava. Tanto que ia ter o carnaval ainda, né? Teve o carnaval ainda depois disso.
Foram inúmeros navios que ficaram em quarentenas. Pois é. Por causa de um paciente que é diagnosticado ou com suspeita, o navio, os tripulantes e os passageiros têm que ficar de quarentena. Eu imagino assim, como foi difícil para vocês entender, né, o processo de como funcionava a transmissão disso e no organismo como isso se desenvolvia, né? Porque tudo era muito novo e pelo que parece, cada pessoa acaba trazendo um tipo de consequência, sei lá. Depende muito na época, né, da carga viral, né, a quantidade de vírus que realmente acometia aquele paciente, da resposta imunológica, que poderia ser menos eficiente ou muito eficiente. Quando é muito eficiente, o estresse inflamatório que aquela resposta imunológica gera também é deletério, né? Então, eu me lembro até, cara, que eu, como meu primo, a gente gosta de estudar, né, por artigos científicos, tudo. Então, assim, você tem o hábito de ler de vez em quando um artigo, ver um assunto de interesse. E, de repente, cara, começou a ter inúmeras publicações, cara, coisa nova, coisa que você tinha que atualizar. Porque, assim, como ninguém sabia realmente qual que era o norte em relação ao tratamento, eram várias coisas que surgiam dia após dia, cara. Às vezes a coisa que você estava fazendo semana passada não era realmente a preconizada, então mudava. Surgiu uma coisa nova. Então, além da carga de trabalho, você tinha que ter essa carga de estudo para manter ali o tratamento mais adequado para o paciente, visto que era uma condição nova que não tinha um protocolo pré-estabelecido, né? Então, às vezes as pessoas me falavam, pô, Jorge, mas eu fui lá em São Paulo, os caras fizeram isso. Mas o protocolo nosso é isso. E se você for em outro hospital, vai ser outro. Porque até então a gente não tem uma uniformidade do tratamento. Então isso eu acho que foi bem impactante mesmo. Porque até então eu acho que a gente tem principalmente UTI, né? É muito protocolado, é muito alinhado o tratamento. Então todo paciente que chega lá, se você fizer o tratamento no São Jorge, Sírio-Libanês, no Einstein, é protocolo, né? Então não tem como você desviar. O tratamento ele é regrado. E aí chega uma doença dessa e deixa todo mundo louco em relação a qual direção ir. Algo que eu nunca tinha visto era UTIs, várias UTIs cheias por uma mesma doença. Eu acho que ninguém vivo atualmente, né, passou por isso. Foi algo muito impactante. E coletando tudo que aprendemos desde então, a gente viu que o SARS-CoV, né, e suas variantes é responsável pela síndrome respiratória aguda, mas causando muita insuficiência respiratória, intubação, leito de UTI, principalmente na pandemia, agora já com vacina e anticorpos, diminuiu muito. Então, o que nós vemos agora são as sequelas, a fase crônica do Covid. Basicamente, o SARS-CoV é esse vírus que tem uma infiltração pulmonar por uma enzima específica chamada enzima conversora de angiotensina, que eu vou falar depois dela, por isso que eu estou falando o nome dela, que causa, além de problemas pulmonares, sintomas extrapulmonares, principalmente cardiovascular. Por definição, a virulência, que é o que causou essas internações de UTI, ela é definida aguda nas primeiras 3 semanas, subaguda até 3 meses, e depois de 3 meses é o que a gente vai falar agora, as sequelas do Covid. E o Jorge estava falando um negócio de artigo e tal. Você chegou a publicar, né? Na época que fechou tudo, fechou comércio, fechou hospitais, até chegava pacientes agudos, em insuficiência respiratória, precisando de UTI, nós fechamos os ambulatórios, os acompanhamentos crônicos dos pacientes. E eram pacientes com problemas cardiológicos graves. Na época eu estava na USP, então pacientes que tinham comorbidades graves, insuficiência cardíaca grave, insuficiência coronariana, infarto prévio graves, eles deixaram de ser acompanhados periodicamente. Nesse período a gente até tentou fazer por videochamada, que a gente não conseguia examinar, mas ele deixou de ter uma avaliação presencial. E isso começou a causar muito impacto. Mais gente infartando, mais gente descompensando da causa base. E foi a época que a gente decidiu fazer um estudo para pesquisar, para avaliar o impacto da falta de assistência desses pacientes, que eles deixaram de ter essa assistência médica, nas suas doenças de base. A gente concluiu em um ambulatório da cardiologia do HC, mais de 3.000 visitas que deixaram de ser sido feitas, um impacto importante em aumento de infarto, descompensação de insuficiência cardíaca, que foi pago depois. Então, os pacientes
deixaram de fazer esse acompanhamento e descompensaram da parte do coração depois, por causa do Covid. E hoje a gente já consegue ver as sequelas? Já conseguimos ver até porcentagens. Existem novos... É claro, como uma doença crônica, é uma sequela crônica, que só com o tempo, daqui 5, 10 anos, que a gente vai poder quantificar exatamente a sequela, mas sequelas cardiovasculares, principalmente na fase crônica, que é com a inflamação, o anticorpo que o organismo produz, como infarto, pericardite, que foi muito comentada, principalmente por causa da vacina. A vacina poderia causar e pode causar essas complicações por causa do anticorpo, por volta de 16% da população. Tem um estudo muito recente, publicado no estudo europeu, que avaliou mais de 50 mil pacientes com ressonância cardíaca, com cateterismo, com ecocardiograma, e concluiu que pacientes acima de 19 anos, quase 100% têm algum acometimento cardíaco, seja assintomático ou sintomático. Desses, 16% apresentavam sintomas. Ou seja, o COVID, mesmo que você não tenha sequelas de falta de ar ou dor no peito, ele causa inflamação cardíaca e vascular. Olha só, curioso isso daí. E vocês têm recebido bastante gente eu no tenho hospital? pego bastante paciente no consultório. Eu falo para os pacientes assim, as sequelas do COVID, né, essa fase mais crônica, elas acontecem por causa dessa relação entre defesa do sistema imunológico e virulência, carga viral que você é exposto, né? Então, dependendo da carga viral ou do subtipo do vírus, que pode ser mais agressivo ou não, e da sua resposta imunológica, você pode ficar curado desde que isso aconteça de uma forma harmônica. Você pode ser afetado e evoluir para um desfecho ruim, se caso for desarmônica a favor da carga viral e da virulência. E você pode ser desarmônica a resposta imunológica, né? Então, assim, se caso você, nesse processo inflamatório, faz uma resposta exacerbada, então mediador inflamatório mais alto, anticorpo muito inflamatório, né? Fibrose, mudança de tecido, você começa a ter sequela naquele órgão-alvo atingido, né? Então, a gente pode ter desde sequelas neurológicas, né? Então, perda de memória, alteração de cognição, alteração de sono, né? Status confusional, déficit motor, perda de força muscular, parestesia, que é formigamento. Então, sintomas neurológicos ou de fase central ou periférica, né? Você pode ter sintomas pulmonares, classicamente, porque o vírus ele tem essa predileção pulmonar. E, normalmente, essas áreas inativas pulmonares, elas podem formar ali atelectasias, né? Áreas inativas do pulmão, mas principalmente fibrose. E a fibrose pulmonar, ela acaba fazendo uma disfunção de troca gasosa muito importante. Então, o paciente ele fica realmente com uma qualidade de vida ruim, né? Pode ter sintomas cardiovasculares, que nem o Web já falou, é muito presente, é um dos sintomas extrapulmonares mais vistos ali. Sintomas renais, muito comumente os pacientes evoluem com insuficiência renal ou algum tipo de sequela renal. E sintomas musculares, né? Então a gente via muito paciente evoluir com sarcopenia. Primeiro, pela baixa utilização da musculatura. Então o paciente naquele acometimento, qual que é a intenção dele naquele momento? Como ele está mais fraco, cansado, saturando mal, ele se limita. E aí, se limitando, você tem uma menor exposição da musculatura ao esforço físico, a tendência da musculatura ela ficar mais hipotrófica ali, né? E nutricional. Então, o músculo, ele depende, eu falo para meus pacientes, depende de 3 fatores, né? Nutrição, sono e atividade física. Então, naquele momento, você não está realizando uma atividade física adequada, pelo contrário, você está te restringindo mais. Você está dormindo menos, porque essa insônia ela é permanente por mediador inflamatório, você acaba aumentando o nível de cortisol e descompensa o nosso centro de controle ali do sono-vigília, né? E o terceiro, nutricional, porque cansado, fadigado, limitado, você acaba comendo menos ou pior. Então, a parte nutricional também é ruim. Então, tudo para essa musculatura ela ficar mais sequelar mesmo, né? Então, você tem, dependendo do sistema acometido, os fatores crônicos associados a isso, que são as sequelas que esse paciente pode apresentar. Fora isso, a gente vê muito descompensação do sistema metabólico, cara. É muito comum e aumentou muito, cara. Eu vejo muito diabetes no meu consultório, né? Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, assim, eu vejo pra caramba isso. Se aumentou muito paciente diabético descompensado ou pacientes que nem eram diabéticos e acabaram se tornando por alguma hiperatividade imunológica ou pelo uso indiscriminado de corticoide, que estava uma bagunça esse uso de corticoide no começo, e realmente o
corticoide, quando ele é usado em dose muito alta ou tempo muito prolongado, ele pode predispor realmente a uma resistência insulínica, a uma diabetes. Então, assim, é muito comum você ver isso no consultório. E nesse primeiro tempo foi mais comum ver sequelas. Hoje a gente está vendo um pouco menos, mas ainda a gente vê algumas sequelas de pacientes com síndromes respiratórias. E até mesmo a manifestação de síndromes respiratórias mais graves, que até então não se apresentavam com tal gravidade, né? Influenza, rinovírus, sincicial respiratório, que até então eram vírus mais indolentes, começaram a se manifestar de uma forma mais grave, provavelmente porque esses pulmões aí já tinham algum grau sequelar dessa atividade viral. Interessante você falar dessa parte neurológica, até lembrei de um estudo, já tem alguns conclusivos, e tem um que está no HC que ainda não terminou, ainda não concluiu, de uma queixa comum é perda de memória. Tá muito comum pacientes pós-Covid reclamar de perda de memória. Não estou lembrando mais das coisas, o que eu fazia eu esqueço, minha rotina, às vezes eu esqueço de tomar um remédio, o que me falaram eu tenho que anotar agora. Então, a gente, baseado em medicina em evidências, né, foi seriado alguns pacientes que foram feitos ressonância de encéfalo e diagnosticado a atrofia de algumas regiões do cérebro responsável pela memória. Então, isso vai de encontro também a essas queixas extrapulmonares que a gente vem acompanhando de rotina no consultório. Mas aí você falou uma coisa que eu achei interessante, e aí vocês até reforçam isso, para o pessoal que está em casa, né, que às vezes está escutando a gente falar e às vezes fica preocupado. Mas eu também concordo muito com você, e é uma das coisas que eu falo muito para os meus pacientes, para todo mundo, que a gente precisa ter muito claro isso, da importância de cuidado emocional, né, tendo uma boa noite de sono, ter momentos de prazer e de descanso, assim, mental mesmo, né, não só físico, o exercício físico e a boa alimentação. Né? Então isso sim é um diferencial no caso de alguém que de repente venha a contrair o vírus ou que teve esse vírus em algum momento e apresentou de uma forma um pouco mais branda. E esses são precauções e recomendações que a gente faz absolutamente para tudo. Desde prevenção a doenças, tratamento e acompanhamento. Então, esses são os pilares de qualquer tratamento. Eu falo muito sobre os pilares do envelhecimento saudável, né, cara? Eu falo que a gente tem aí 5 pilares que regem um envelhecimento saudável hoje em dia, né? Que são os 3 já citados por você, nutrição, sono e atividade física regular. Lembrar que quando a gente fala sobre atividade física é regular, né? Então essa exposição é importante. Mas o 4º pilar seria o controle do estresse, que é um mal do século, né? O estresse ele é extremamente inflamatório e deletério para o nosso organismo. E o 5º é a saúde mental e espiritual, né? Que as pessoas às vezes esquecem, mas assim, eu falo que num cérebro patológico não tem como ter um corpo são, né? Então, a cabeça, cara, ela tem que estar organizada, ela tem que estar bem para a gente ter o corpo funcionante, né? A mesma coisa que o centro de comando tá ruim, a gente não tem a estrutura para compensar isso de forma boa. E hoje em dia a gente vê realmente a espiritualidade das pessoas um pouco deixada de lado, e isso daí eu acho que é muito importante a gente estar em paz, não só conosco, mas com o mundo à volta, e eu acho que a espiritualidade ela gera essa paz interior que a gente tanto precisa, e essas alterações mentais, cara, que estão também absurdamente elevadas hoje em dia, né? Então, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, são doenças aí que vêm, eu acho que por causa do estilo de vida que a gente tem hoje em dia, onde tudo é muito corrido, cara, e a gente precisa resolver isso tudo de ontem para hoje, a informação de ontem já não é mais a mesma de hoje, então eu acho que todo esse estresse acaba gerando um aumento dessas doenças neuropsiquiátricas que se não bem controladas, né, acabam fazendo um malefício orgânico, com certeza. E vindo de encontro a essa informação da espiritualidade, você pega, por exemplo, pacientes graves, 2 infartados, por exemplo. Existem alguns estudos, claro, tem o efeito placebo, tem muitas variáveis, mas familiares com espiritualidade julgado em questionário, com grau de espiritualidade, grau de fé, esses pacientes têm uma recuperação melhor. Então, claro, pode ser um placebo? Claro que pode ser, mas é algo que agrega, é algo a mais. A gente está falando aqui no nível científico, né? Porque a gente não vai conseguir lidar com a questão realmente metafísica. Mas é verdade mesmo, existem bastante artigos que vão falar disso. De que essa crença em algo maior vai acabar ajudando você a produzir alguns anticorpos, né? E uma
uma resistência maior, né, para poder reagir melhor àquilo que está te acometendo ali naquela hora. E vocês tocaram num assunto que eu acho que é fundamental também. Eu acho que, trazendo ainda para o nosso assunto do Covid, a mídia, ela acabou fazendo um desserviço muito forte com relação à divulgação da doença, como que ela estava se desenvolvendo, o processo de tentar lidar com essa doença. Você via várias informações salteadas, sem base científica nenhuma. E eu vou te falar uma coisa, cara. A gente viveu tempos que a gente chegou a ter 200 milhões de médicos no Brasil, cara. Porque, assim, era gente que queria trocar discussão de caso, o que eu tava fazendo de conduta, bater de frente. Eu falava, mas como assim? Eu estudei tanto assim pra eu chegar onde eu tô com todo esse embasamento e assim, porque eu vi o cara falando no Instagram que é melhor. Eu acho que tem que usar cloroquina com meu pai, só que sem embasamento científico. Depois a gente viu que a cloroquina não era responsável por nada. Então, mas na época, cara, eu não fui um defensor de cloroquina, né? E falei que não seria até o final enquanto não me provassem isso, né? Mas assim, fui extremamente taxado por causa disso, até por colegas, mas assim, por causa de desinformação. Porque um falou e o outro falou e eu acho que melhor porque meu vizinho sarou com isso. Cara, não é assim que funciona a medicina, né? E eu via que a rede social jogava médico contra médico, né? Então, como ainda era algo experimental, né? Ainda a gente estava experimentando de como resolver esse problema, cada um tentava de um jeito, né? Desenvolver um protocolo diferente ali para ver qual era o resultado. E aí pegava-se alguns casos que deram certo e se divulgava como a grande solução. E aí se jogava contra outros que diziam, olha, isso a gente tentou aqui e não deu certo. Então, poxa, isso questionava também a validade da ciência e do profissional. Então, olha, eu vou ouvir aquele médico que mais bate com aquilo que eu penso. É isso. E se gerava problemas familiares, de brigas familiares. Eu lembro que eu dei muita palestra nessa época para redes de empresas de farmacêuticas, né, para poder pro balconista, pro caixa da farmácia que não pôde parar de trabalhar, né? Como que eles lidariam com o emocional frente a uma situação dessa? Porque eles estariam com medo de pegar a doença a qualquer momento, né? Diferente do médico, diferente do psicólogo, que foi preparado para enfrentar essas situações quando é chamado a responsabilidade, o balconista não, né? O caixa não. Então eles tinham medo de lidar com isso. E aí, uma das coisas que eu falava muito era: desliga a rede social, para de ficar procurando a resposta ali, porque ela não vai vir dali. E quando você tiver a resposta, fica tranquilo que isso vai ser altamente divulgado. Quando vier a vacina, isso vai ser amplamente divulgado. Então você não precisa ficar procurando quem vai estar falando alguma coisa que vai acalmar a tua ansiedade, porque eu via muito isso. As pessoas ansiosas por respostas, vasculhavam aí na rede social, porque estava todo mundo preso em casa, ninguém podia sair para mais nada, ficava vasculhando ali à procura de alguma resposta que acalmasse aquela ansiedade, e isso eu falo que a mídia fez um desserviço no sentido de nutrir as pessoas com algumas iscas para gerar clique, e isso transformava aquilo numa ansiedade pior. Na época era muita incerteza, até da cloroquina. Cloroquina, concordo, eu não fui um apoiador, em alguns casos a gente via que era amplamente utilizado. Na época eu também estava lá na USP, né? E fizemos até um estudo da segurança da cloroquina. Porque a gente via muito, olha, cloroquina também pode dar arritmia, pode matar. Então a gente queria ver a segurança da cloroquina, amplamente estudado. Então a gente pegou os pacientes internados que estavam utilizando cloroquina, e eu fui responsável por medir o eletro, fazer o cálculo que a gente chama de QT, que é o que poderia alterar a cloroquina nos pacientes, em todos os pacientes internados, no tempo estipulado para o trabalho. No trabalho, a gente ainda avaliou um outro medicamento chamado colchicina, que diminuiu a necessidade de oxigênio, a utilização de oxigênio em pacientes com Covid. Mas engraçado que a cloroquina, ela foi comprovada que ela não ajuda, mas essa vinculada a arritmias, a gente conseguiu comprovar que a cloroquina não aumentou risco de infarto, ou de arritmias, ou de prolongamento do tempo do QT. Então, com esse estudo, a gente ficou tranquilo em relação
a cloroquina não causar malefícios. Então, era um medicamento que estava muito em questionamento no começo, mas malefícios cardiovasculares a gente conseguiu ficar mais tranquilo depois desse estudo. Cara, eu não vou te falar que foi um cara que eu não usei. Chegou em momento que eu tava tão desesperado que eu falei, cara, vou usar esse trem, vai que dá certo, né? Então, assim, não tinha uma uniformidade de padrão, né? Eu queria, na verdade, uma prova para aquilo lá funcionar. Por isso que eu falava, meu, me prova. Eu tinha até um amigo que batia de frente, que ele era um adorador da cloroquina, que ele falava, você vai ver, uma hora vai provar e eu vou esfregar na tua cara. Eu falei, cara, se provar que é excelente, né, cara? E eu vou ser o primeiro a chegar aqui e falar, meu, que bom que provou, cara. Na verdade, não é uma briga de ego ou uma disputa política isso. A gente tá querendo achar o melhor medicamento que funcione. Agora, testar qualquer coisa não dá, cara, né? Então, é a mesma coisa que você ficar dando paracetamol para tratar uma faringite, né? Então, não dá. Então, assim, não é assim que funciona a medicina, não é na base do achismo. Mas até isso aconteceu, né? Sim. A politização da doença, né? De repente, virou plataforma de debate. E eu via exatamente o que você falou, muita gente torcendo contra ou a favor da droga, esquecendo de tratar. Sim, torcendo para dar certo ou não, visto orientação política. Por conta da questão política. Porque a gente tá falando aqui da cloroquina, só do fato da gente estar falando de cloroquina, provavelmente pode aparecer um comentário aí depois que ainda tem gente hoje que ainda vai justificar por uma questão política e não necessariamente uma questão científica, né, sobre o componente da droga. É isso que eu vejo hoje se estendendo, deixou de ser do Covid, deixou de ser sobre a vacina e passa a ser uma nova questão. Volto naquilo que você falou sobre a questão do estresse. Eu vejo hoje um estímulo ao estresse muito grande graças às redes sociais. Então ela acaba te entregando muito prazer, né? Para você não ter tempo ocioso. Em qualquer lugar que você tá na fila do banco, você puxa o celular para ficar olhando os stories. Você tá esperando a tua comida chegar, você pega. Você tá com o teu parceiro na mesa de um restaurante, alguma coisa, você também pega, em vez de conversar, né? E isso tá gerando muito estresse, porque as pessoas não estão sabendo viver e lidar mais sem aquele mundo irreal que eles estão vendo o tempo todo. E eu acho que deve estar aparecendo muito lá para você tentar fazer essas pessoas desintoxicar um pouco, cara, do celular isso. E treinar, né? E fazer exercício, por exemplo. É uma droga, né, cara? Porque assim, tem estudo que comprova o aumento da liberação de dopamina e serotonina no clique, você sabia, cara? Quando você clica em alguma coisa no celular, você tem um impulso de prazer. Então, assim, aquilo lá é um vício, sem querer mesmo, que você acaba gerando em relação ao celular. E tem gente que é viciada mesmo, né, cara? Que é difícil você desviciar aquilo lá em relação a isso. E eu acho que teve muitas pessoas que diminuíram a interação social por causa disso. Então, o celular, ele pode ser desde uma arma benéfica, né, para nossa população e para nossa evolução, quanto realmente uma arma maléfica em relação à socialização e às vezes doenças mentais que podem vir mais para frente. O problema é quando o prazer desse clique é na compra, né? Tem muito. E como acontece, né? Escuta, e você estava falando antes que você publicou 2 artigos sobre isso, um internacional. Isso, os 2 da época no auge do Covid, né? Que era muita incerteza, então a gente tentou, de alguma forma, achar alguma resposta, alguma luz, né? E tiveram essas repercussões da colchicina e do impacto da falta do acompanhamento de pacientes graves nos ambulatórios. Hoje ainda se escreve sobre isso? Se publica ainda sobre Covid ou deu uma sossegada agora? Na parte cardiovascular ainda tem bastante publicação, principalmente de acompanhamento. Então as complicações tardias cardiovasculares, como pericardite, trombose, acontece alguns no começo da vacinação, foi muito relacionado com a vacina, aumento de anticorpos, que produziam inflamação e injúria celular e vascular, e aumento de risco de trombose. Então tiveram muitos estudos que tentaram correlacionar uma coisa com a outra. E tem correlação. O anticorpo e a inflamação vascular aumenta o risco de trombose. Porém, no momento da vacinação que ocorreu tromboses e pericardites, a nossa preocupação era frear as pessoas morrendo por insuficiência respiratória.
Então, pesando, fazendo o peso entre o risco de morrer por Covid e o risco de ter uma trombose, se falava muito a favor da vacina. Mudou algum protocolo no hospital por conta do Covid? Hoje, por exemplo, vocês têm uma outra forma de lidar com o paciente quando chega, ou agora está tudo tão já acostumado, já se sabe lidar direitinho que se toca a vida normal? Sabe lidar. Na verdade, assim, aquele paciente naquela época do Covid foi um paciente bem atípico em relação ao manejo na UTI. Era um paciente com pulmão duro mesmo, cara. Então a ventilação mecânica era difícil, as estratégias ventilatórias eram difíceis. As pressões que a gente trabalhava no ventilador eram pressões não usuais que a gente via em pneumonias comuns. Então a estratégia ventilatória era única, a evolução do paciente era única, as complicações eram únicas, eram coisas que a gente não via até então em ambiente de UTI, né? Estratégias de ventilação com pressões elevadas, com gradiente pressórico alterado, complacência muito baixa, né? Pulmão muito enrijecido. Isso não era uma coisa que a gente via usualmente. Aquele paciente daquela época, ele não existe mais. É muito assim, não vou falar que não existe, mas é muito raro a gente pegar um paciente com uma SARA hoje em dia, que é a síndrome da angústia respiratória aguda, que é quando esse paciente evolui com esse pulmão mais endurecido, enrijecido, com pressões respiratórias altas e de difícil manejo ventilatório. Muito, mas muito difícil mesmo. Então, assim, a gente preconizou o manejo clínico daquele paciente, padronizou, protocolou, mas eu vou falar que aquele paciente daquela loucura que a gente vivia, eu não vejo mais hoje em dia na UTI. E isso são pacientes, como o Dr. Jorge falou, são difíceis de chegar. E você imagina de uma hora para outra, 10, 20, 1.000, 1 milhão de pessoas, milhares de pessoas, assim, dessa forma, internada, entubada, grave em UTI. E foi até o que você falou, difícil achar pessoas profissionais capacitadas para lidarem com isso. Lembro até da época do Lorenzo, né, do filho do Jorge, nascendo, ele na UTI, tendo que sair para ver ele, porque não achava pessoas capacitadas e que tivesse o receio e o medo fosse menor do que a vontade de estar ali, porque era muito medo. Nessa época eu estava lá em Ribeirão, então não conseguia ajudar ele na época do filho dele nascer, mas foi algo muito chocante isso, algo que chamou muita atenção. Então a sensação que as pessoas têm de que falar assim, então quer dizer que o Covid acabou? Não é que acabou, vai estar aí sempre pro resto da vida, mas a diferença é que esse tipo do paciente que chegava naquela época, hoje quando chega, é uma síndrome respiratória como qualquer outra. Mas isso daí aconteceu, João, é bom deixar claro para todo mundo, graças à vacinação. As pessoas podem falar que a vacina vai virar jacaré, que vai desenvolver doença autoimune, que é ruim, eu não vou mais vacinar, mas ninguém nega que o ponto corte entre o problema que a gente estava vivendo, aquela mortalidade global, e voltar à realidade foi a vacinação. Então, assim, a vacina foi criada em um sistema de urgência, com pouco estudo, com parte regulatória da vacinação inexistente. Então, assim, foi uma coisa que a gente não sabe ainda, né, qual que vai ser o risco realmente da vacinação, mas que naquela época a gente precisava fazer para frear a evolução da doença, né? Então, hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue voltar para vida normal, graças à vacinação em massa que aconteceu. E aí o contato, ele está sendo menor, ou a virulência é menor. Então, o próprio sistema imunológico das pessoas consegue lidar com aquela infecção. A gente vai ter o Covid presente como qualquer outra infecção viral, né? Contra o influenza, H1N1, todos esses vírus que estão presentes na nossa rotina e que fazem infecções de maior ou menor gravidade, dependendo da exposição e do paciente em questão, mas com uma gravidade comparativamente que a que existia menor, graças à vacinação. Engraçado isso, que é algo que a gente sempre ouviu na época de maior pandemia, era: agora só existe Covid. Então, a partir de agora, não existe mais Covid. Realmente, agora diminuiu muito a frequência. Mas o que eu via muito era paciente que chegava infartado, ou era subdiagnosticado por conta de não ter leito, ou os que chegavam até o hospital se infectavam do Covid, porque só tinha paciente com Covid. E agora, não. Agora as outras doenças estão sendo mais diagnosticadas, maior prevalência, e por causa da vacinação, menor incidência de Covid. Então, não é que na época não existiam outras doenças, sempre existiu. Foram subdiagnosticadas ou negligenciadas por causa da pandemia, e quem chegava grave no hospital, que conseguia leito, que era uma raridade, tinha chance de pegar e contrair Covid dos outros pacientes.
E esse Covid que o cara pegar agora, por exemplo, ele vai ter a mesma consequência de pós-Covid como aqueles que pegaram o Covid naquela época com uma carga viral maior? Não, não. Primeiro que a carga viral que ele está exposto é menor, que as pessoas ou estão vacinadas, ou a transmissibilidade ela está menor, porque as pessoas estão vacinadas e quando pegam o Covid, a virulência é menor, né? Porque o sistema imunológico já está ativado, ou porque a resposta imunológica dessa pessoa ela se dá de uma forma melhor exatamente por causa da exposição e da vacinação. Então, não tem como comparar com aquelas sequelas que aconteciam. E pensando na parte extrapulmonar, ou seja, aqueles pacientes intubados que não estamos vendo mais com frequência, as complicações de pericardite, miocardite, trombose, perda de memória, elas eram bem mais vistas e frequentes em pacientes graves. Ou seja, não tem como afirmar também agora que daqui a pouco não vai ter essas consequências. Mas a gente viu que os pacientes que sofrem essas cronicidades das doenças eram mais vistos nos casos graves. Agora a gente está mais protegido. É engraçado, teve até um amigo meu que falou assim, nossa, pior que agora saiu o Covid e voltou a dengue, né? As arboviroses, que tinha tirado férias na época do Covid. Mas aí eu comecei a pensar, cara, sabe por que eu acho que diminuiu a dengue na época, cara? Porque assim, como as pessoas tinham que ficar em casa, elas começaram a cuidar da casa. Então começou a tirar água, cuidar do jardim, recoisar a planta que estava crescendo sem ele ver, limpar a casa, cuidar do pneu que estava lá. Então assim, as pessoas ficando em casa e não tinham o que fazer, então tinham que cuidar da casa. Agora, com as pessoas voltando para as atividades, esquece de cuidar do mato, acumular água, o pneu que estava jogado ele deixa, que ele não vê mais. Então, assim, aqueles mesmos problemas que existiam voltam a aparecer, o inseto volta a se replicar mais e aparecem essas doenças que estão tão à tona agora, né? Gente, dava para ficar nesse papo aqui, acho pelo menos mais umas 3, 4 horas. Pô, eu tô aprendendo demais com vocês dois aqui enquanto vocês estão falando. Mas, como o tempo tá passando, a gente precisa começar a fechar isso aqui. Bichad, dá um recado pro pessoal de casa, alguma coisa aí para eles poderem ficar mais tranquilos, né? Como lidar com isso agora, porque acho que as pessoas ainda têm medo, né? E aí vale a pena a opinião de vocês que têm experiência com isso, até para passar uma mensagem positiva para eles. Até porque até agora a gente falou de complicações, de problemas relacionados tanto à vacinação ao Covid, mas isso é raro. Isso é raro. Então, o principal para a gente evitar essas complicações como problemas cardiovasculares, infartos, tromboses, é o acompanhamento, sem dúvida, exames de check-ups para quem necessita, que tem fatores de risco, é o principal. E saber que isso é raro e a cada momento que se passa, o risco de complicações diminui. O principal de perda de memória que a gente falou agora há pouco, existe acompanhamento, existe casos específicos que a gente consegue até reverter a perda de memória, mas que quem não esquecer de acompanhar já está bem. É verdade. E você, Jorge? Fala um pouquinho da Unic também. Sei que está com esse projeto novo aí, essa coisa que... Cara, muito legal esse projeto. Para finalizar, a OMS acabou de lançar recentemente ali uma declaração sobre o fim da pandemia do Covid, né? Então, a gente não tem mais a classificação como pandemia, mas a gente tem que lembrar que a doença está aí. As pessoas ainda me perguntam, será que eu preciso vacinar ou não? Quem tem que realmente vacinar, acho que é a população exposta a risco, né? Então, pacientes com doenças de base, sejam elas metabólicas, funcionais, autoimunes, ou pacientes mais idosos que têm um sistema imunológico um pouco mais deficitário. Esses pacientes não têm nem o que escolher, né? A gente precisa vacinar porque essa população ela é mais exposta, não só ao Covid, mas a gente fazer a bivalente, né? Pegar os outros vírus que causam a parte de insuficiência respiratória e manter realmente um sistema imunológico mais treinado, tá? Eu acho que hoje em dia a gente está mais liberal em relação à vacinação, às vezes de adultos jovens que está com uma imunidade muito preservada, né? Como essa vacina ainda foi criada num método ainda muito sem uma avaliação mais complementar, então gera muita desconfiança, né? Mas eu acho que a população de risco não tem que ter essa desconfiança, tem que vacinar porque o risco é maior. E a população infanto-juvenil, que desde o começo, quando teve essa onda de vacinação, sempre fui meio contra, porque se a gente pegar mesmo crianças ou jovens que tiveram exposição ao Covid, a gente quase não vai achar nenhum caso grave muito na literatura. Então,
A gente sabe que a virulência em crianças é menor, a chance de frequência de riscos é menor, então é uma coisa que vale muito a pena, na verdade, discutir com o seu médico, né? Eu acho que todo mundo tem um médico de confiança, então leve essa discussão, converse, né? Veja essa possibilidade, mas saiba que a vacinação ela é importante para a gente manter a doença sob controle, assim como qualquer outra doença, né? Se a gente, por exemplo, parar de vacinar contra meningite ou parar de vacinar contra qualquer doença infecto-contagiosa que exista, a vacinação, cara, o negócio volta e a gente vê isso voltar, né? A gente tem doenças que eram até então erradicadas do Brasil, que comumente voltaram agora à tona, que a gente nem tinha mais casos por causa da deficiência da vacinação, né? As gotinhas tão famosas estão aí para contar em relação à poliomielite infanto-juvenil, né? Que tinha sido erradicada e voltou a acontecer por causa da baixa vacinação. Então, assim, a gente não pode também negligenciar que a vacina é importante para controle da doença, né? Em relação ao NIC, cara, foi um sonho que eu tive aí, né? Eu e o Carlos Neto, a gente acabou numa conversa falando sobre essa experiência em relação a proporcionar um local onde as pessoas conseguissem fazer uma transformação não só da parte de harmonização de corpo, face, estética, mas também em relação à parte médica, funcional, integrativa. Então, a gente acabou criando um centro ali que nós temos médicos, né? Trabalha eu com uma parte de endócrino, temos dermatologista, temos ginecologista e obstetra, temos médico capilar, que faz até implante lá, temos a parte de fisioterapia, reabilitação, treino funcional, temos a parte de estética com as esteticistas, temos nutricionista, temos o centro cirúrgico, o hospital dia, onde a gente tentou montar um lugar que a pessoa conseguisse ir com um padrão ali de qualidade de excelência, que a pessoa conseguisse ter um atendimento priorizado. A ideia, quando a gente montou, é ter um negócio mais voltado realmente para estética, para cirurgias limpas. Então a gente criou ali um centro onde a pessoa consiga desenvolver o melhor ali da parte de prevenção da atenção à saúde associada à estética. O que antigamente a gente tinha a ideia que a estética era algo fútil, né? A gente sabe que a pessoa, na hora que ela está bem consigo mesmo, não só com aparência, né? Com todo o corpo dela, ela acaba desenvolvendo uma interação com a pessoa querida, né? Com o companheiro, com o familiar, com os amigos, com o trabalho muito melhor. Então, às vezes, a estética ela deixa de ser só uma coisa fútil para ser uma coisa que vai agregar um potencial de melhora do desenvolvimento social dessa pessoa. Fala o endereço do Instagram, pessoal poder... @uniquebarretos, no Instagram, e o endereço do local físico é na Rua 22, entre a 37 e 35. Convido todos a irem lá conhecer a clínica e tomar um cafezinho com a gente. Legal. Meu Bichad, quer dar mais algum recado para te seguir na rede social, alguma coisa assim? Quer falar teu arroba? Eu agradeço a todos, né? E nas redes sociais eu sou @ucrezec, Webchad Rezec. Legal. Pessoal, quero agradecer vocês. Fico muito feliz com vocês terem aceitado o convite de estar aqui. Então, como o próprio Jorge falou, né? O pessoal tem que ter os seus médicos, esses aqui são os meus médicos. Vira e mexe, fico mandando mensagem para eles lá, tem que me aguentar. Obrigado de verdade. Pessoal, vocês de casa, espero que vocês tenham gostado do papo tanto quanto eu gostei. De novo, curte aí, compartilha, deixa nos comentários o que vocês acharam, perguntas, o que vocês querem ouvir mais, que a gente traz o pessoal para cá. Eu acho que uma coisa que ficou fundamental aqui é a seguinte, a gente precisa se cuidar. Então, o exercício físico é fundamental, boa noite de sono, uma boa alimentação, cuidado emocional, e isso vai te ajudar contra qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de doença, ter uma vida um pouco mais feliz. Obrigado mais uma vez, até o próximo FBcast.